É a nossa oração, amém. Amém. Então eu peço para você que ainda não se inscreveu lá no meu canal, né, no YouTube, José Luiz Camargo, vai lá, se inscreva, clique no sininho para você receber as notificações todas as vezes que um novo vídeo subir ao canal, for postado no canal. E deixa o seu like, né? Deixa o seu like. Se você puder, comente lá no canal, se você puder compartilhar lá do canal, porque aí o YouTube entende que o conteúdo que a gente está produzindo é relevante e outras pessoas que não estão, né, aqui conosco vão ter acesso. É por isso que é importante que você vá lá e se inscreva. Por isso que é importante você ir lá e dar o seu like, compartilhar de lá, comentar, né, a ministração. E eu peço isso a você. Amém? Glória a Deus. Você lembra onde se deu a sua conversão? Em que lugar foi? Em que lugar você estava? Foi numa manhã? Foi numa tarde? Foi em uma noite? Foi em uma madrugada? Você pode recordar esse dia? Você pode recordar esse impacto que a sua vida sofreu? Aleluia! Num bom sentido? Pois é, foi isso que Deus trouxe ao meu coração, à minha mente, quando eu pensava e orava a respeito do que compartilhar nessa noite. Porque a experiência de conversão, meus amados irmãos, a minha experiência de conversão, a tua experiência de conversão, é uma experiência que jamais vai sair da tua memória, vai sair de nossas memórias. A tua experiência de conversão, ela se transformou na grande experiência e no grande testemunho para você dar a todas aquelas pessoas com quem você vai conviver, com todas aquelas pessoas que você vai ter a oportunidade de conversar, falar sobre a sua conversão, falar sobre aquele dia, sobre aquela madrugada, sobre aquela tarde, onde o Espírito Santo de Deus ministrou o teu coração com poder e autoridade, onde Ele te retirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, conforme Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 1, no versículo 13 de sua epístola. Porque eu sei, sinto, percebo que Deus, Ele tem um local específico para se manifestar e se revelar aos que são seus. Eu não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas que Deus tem esse lugar específico, esse lugar, né, geograficamente marcado em sua agenda para fazer desta forma. Interessante que há pessoas, por exemplo, que passaram as suas vidas dentro de um lar evangélico, frequentando desde pequeno uma determinada igreja, uma denominação, e que acabaram não tomando a sua decisão por Cristo naquele lugar. Mas a palavra de Deus estava sendo pregada ali. A palavra de Deus estava sendo anunciada, estava sendo plantada, regada, e com absoluta certeza estava aguardando o momento exato para crescer, para germinar, para frutificar. Um dia desses eu conversava com um irmão e ele me dizia que toda a sua vida ele viveu na igreja wesleyana. E ele era muito grato a Deus pela igreja, pelos irmãos, mas interessantemente ele diz: Deus, Ele me pegou na curva, foi na igreja presbiteriana, e eu louvo ao Senhor, dizia ele, pelos irmãos da igreja wesleyana, pela igreja que me acolheu, mas também pela igreja presbiteriana, onde hoje eu sirvo ao Senhor. Parece que esse debate me seguiu durante a semana, porque na mesma semana, conversando com outro irmão, ele disse para mim que havia passado toda a sua infância, adolescência e parte da sua juventude na Igreja Batista.
mas o lugar onde Deus realmente falou com ele, especificou coisas para ele, e ele se voltou para Deus com todo o seu coração, sua mente, sua alma, foi o tabernáculo da paz. É desse jeito. Deus separa um local específico para se manifestar, se revelar aos que são seus. Muitos começaram, por exemplo, na igreja congregacional e foram tocados profundamente lá na Assembleia de Deus, estão lá servindo ao Senhor. Outros começaram na Assembleia de Deus e foram transformados pelo poder de Deus na igreja metodista, e nós damos glórias a Deus por isso, porque nunca se perde quando alguém sai de uma igreja por razões que o Senhor conhece para ser usado em outro lugar. É terrível, sim, quando alguém nasce, cresce dentro da casa de Deus e infelizmente vemos aquelas pessoas ou aquela pessoa terminando os seus dias, concluindo os seus dias na face da terra, no mundo. Isso é triste, isso é muito triste. Então, cada lugar, seja a sua casa, lá onde estavam os seus familiares evangélicos, ou em qualquer outra igreja evangélica por onde você tenha começado, iniciado a sua caminhada, certamente Deus usou cada pessoa, usou cada igreja, para que de alguma maneira você fosse hoje a bênção que você é. Não é porque você hoje está na igreja congregacional, na igreja batista, ou na presbiteriana, ou na assembleia, que você fará um comentário do tipo: poxa, fiquei tanto tempo em tal igreja e foi naquela outra igreja, né? Ou nessa outra igreja onde eu estou, que Deus falou comigo e eu fui salvo. Como quem diz, a outra igreja não atuou para a minha conversão. Não, de maneira alguma. Deus usou cada pessoa, Deus usou cada líder, Deus usou cada irmão, Deus usou cada pastor, para que você fosse hoje quem você é, para a honra e glória do nome do Senhor. Então louve a Deus, exalte o nome dele por isso. Porque lá na igreja de Corinto havia uma discussão, né, de estabelecimento de grupos. Existia aquele irmão que dizia ser do grupo de Paulo, um outro dizia que era do grupo de Apolo, um outro dizia que era do grupo de Cefas, tinha até o grupo de Cristo lá. Mas Paulo, sabiamente orientado por Deus, orientado pelo Espírito do Senhor, os admoestou dizendo o seguinte: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 aos Coríntios capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 9. Logo, não é o lugar ou as pessoas, embora o lugar e as pessoas tenham muita importância, mas é Deus, amados. Lembrem-se disso. É Deus. O versículo 7 do texto de 1 aos Coríntios capítulo 3 diz: por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É Deus, é Deus. Mas sim, eu creio que Deus separa um local específico para se manifestar e para se revelar aos que são seus. Percebam, com Abraão e Isaque, foi lá no Monte Moriá. O texto de Gênesis diz: e aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão,
E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e chamou a Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Gênesis capítulo 22, do 1 ao 14. Amados irmãos, que experiência! Poderíamos tirar grandes lições desse texto, inclusive apontando para o que aconteceu ao Calvário, mas esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é falar sobre a experiência de Abraão e Isaque, é falar sobre esse lugar específico onde Deus marcou em sua agenda para ministrar fortemente ao coração a vida de Abraão e do seu filho Isaque. Que experiência, que momento marcante! Aquele lugar então estava tomado, estava cheio de Deus, mas não era um monte, não foi a caminhada, não foram os servos, nem a lenha, nem o cutelo, absolutamente, amados, foi Deus. Sempre é Deus, aleluia, o Deus que provê, o Jeová Jireh. Esse é o Deus que manifesta-se a Abraão e a Isaque em Moriá, e é o Deus que também realiza grandes coisas na vida daqueles dois. Um Deus que estabelece um espaço físico, geográfico para marcar na história, mas não é o lugar, não são as pessoas, mesmo que o lugar e as pessoas tenham a sua importância. É Deus agindo, é Deus movendo, é Deus marcando, é Deus operando. A Jacó, ele se manifestou no Val de Jaboque, naquele lugar. O texto sagrado diz o seguinte: e tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu.
E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Gênesis capítulo 32, do 23 ao 31. Peniel, e transpunha o val de Jaboque e manquejava. Vocês já imaginaram, irmãos, o impacto daquela experiência? Vocês já imaginaram o impacto daquele encontro? Que experiência, que coisa linda, que coisa tremenda! Jacó viveu junto com Isaac, Rebeca, e depois junto da parentela de sua mãe, lá com Labão. Mas foi naquele lugar específico, quando ele fez passar tudo e ficou sozinho, que ele teve uma das experiências mais contundentes da sua vida. Ali em Peniel, Deus muda o nome daquele homem. Ali em Peniel, Jacó não anda mais da mesma maneira, andaria de uma maneira diferente a partir daquele dia. Todavia, pensemos sempre nos seus pais, foram importantes. Pensemos sempre na maneira como eles tentaram conduzir suas vidas, foi importante. Mas ele precisava de um lugar com Deus, especificamente Peniel. Transpunha o val de Jaboque e manquejava. O lugar e as pessoas são importantes, mas nunca foram as pessoas, e nem tampouco o lugar. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Não apenas pensando em Abraão e em Jacó, eu me lembro de um homem conhecido como um dos malfeitores que seria crucificado juntamente com Jesus. Ele era conhecido também como o ladrão da cruz, e a esse homem Deus se revelou em Jesus Cristo no Gólgota, no Monte da Caveira. 3 seriam crucificados naquele dia, e Lucas nos conta assim a história daquele maravilhoso dia na vida daquele homem. Lucas diz assim: e também conduziram outros 2 que eram malfeitores para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo:
tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, do 32 ao 43. Amados irmãos, vocês conseguem imaginar a dor da crucificação? A pessoa perdia completamente a condição de respirar, morria asfixiada. A dor da crucificação naquele momento estava sendo crucificada pela certeza da morada eterna, da transformação de uma vida, da experiência daquele homem que era um malfeitor, daquele que estava à margem da sociedade. Que coisa linda, que coisa maravilhosa! A multidão estava vendo a morte, o outro malfeitor estava vendo a morte, mas aquele homem que dialogou com Jesus estava vendo a vida. O próprio Jesus, juntamente com ele, conseguiu ver a vida, vida eterna, vida transformada. O Senhor marcou um encontro com aquele homem naquele lugar, no monte chamado Caveira. Ali, quando estavam sendo crucificados os malfeitores e Jesus. O lugar foi importante, as pessoas certamente também, mas nunca foi o lugar, nunca foram as pessoas, sempre foi Deus, o Deus Todo-Poderoso. Não apenas olhando para Abraão, não apenas conseguimos olhar para Jacó, não apenas olhando para o ladrão da cruz, mas nós podemos olhar para Paulo também. A Paulo ele se revelou no caminho de Damasco. Vejam o que Lucas nos escreve também, quando nos fala a respeito desse encontro poderoso no livro de Atos. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai,
porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, e tendo comido ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Atos capítulo 9, do 1 ao 19. Vejam, amados, o perseguidor da igreja de Jesus, o perseguidor de Jesus agora está de joelhos diante do Mestre, sendo batizado e recebendo uma palavra a respeito do seu ministério. Damasco nunca mais saiu da mente de Paulo. Aquela luz que o cegou jamais saiu de sua lembrança. Ele mesmo conta esse testemunho em vários lugares. Mas não foi o caminho de Damasco, não foi Damasco, não foi Ananias, embora o lugar e as pessoas, e especificamente Ananias, usado por Deus para ir lá, mesmo que o lugar e as pessoas tivessem a sua importância e tenham a sua importância, sempre foi Deus. Sempre foi Deus. E contigo? Onde foi? Onde foi o teu encontro? Ah, onde foi o teu Moriá? Onde foi o teu Peniel? Onde foi o teu Gólgota? Onde foi? Onde foi o teu caminho de Damasco? Eu conheço o testemunho de pessoas que foram chamadas por Deus dentro de um clube, dentro de uma boate, no estádio de futebol, dentro de um avião, dentro de um carro, dentro de um trem, de um metrô. Pessoas foram impactadas pela voz de Deus, pelo chamado do Senhor. Outras pessoas estavam em casa de prostituição, alguns outros em sua própria casa, em seu quarto, outros estavam na igreja, outros, quem sabe, através de uma live. Onde foi o lugar onde Deus falou com você? Porque quando Deus chama, não há como resisti-lo, não há como rechaçá-lo. Mas acredite, não é o lugar, não são as pessoas. Mesmo que saibamos, e volto a repetir, o lugar e as pessoas têm a sua importância. É Deus. Foi, é e sempre será Deus. O lugar, as pessoas servem para marcar a nossa mente, para que possamos, ao testemunhar, dizer às pessoas onde foi, com quem foi. Mas sempre foi Deus. Quando o próprio Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13, ele diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Sempre é Deus. Moriá estava cheio de Deus. Peniel estava cheio de Deus. O Gólgota estava cheio de Deus. Não é isso? O caminho de Damasco estava cheio de Deus. Sempre foi Deus. Não é o lugar, não são as pessoas, embora Deus possa usar o lugar e as pessoas, e Ele dê ao lugar e às pessoas, por nossa causa, uma importância. É Deus. Sempre foi Deus.
sempre será Deus. A sua experiência de conversão, a sua experiência, o impacto que tal experiência produziu, provocou em sua vida, precisa ser contado. A sua experiência precisa ser contada, o seu testemunho precisa ser contado. Não canse de contar onde foi que você se encontrou com o Eterno. Não canse de contar onde foi o lugar que Ele marcou a tua vida. Mas saiba sempre que foi Ele. E dê a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor, Ele possa nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Mais uma vez eu peço a você, se inscreva no canal aqui no YouTube, clique no sininho, dê o seu like, comente sobre esse vídeo, compartilhe do canal, para que outras pessoas sejam edificadas e abençoadas em nome de Jesus. Eu quero orar contigo